Boa noite, pessoal. Para quem não me conhece, eu sou a Adriele Teodoro, jornalista da revista Campo e Negócios, e hoje a gente vai fazer uma live falando sobre os benefícios das telas anti-inseto, telas anti-granizo e telas fotoconversoras. E os nossos convidados são o Altair Zotti e o Renan. Os dois são da Agrocultivo, tá? Então eu vou esperar eles entrarem aí pra gente já fazer essa live, tá bom? Enquanto isso, pessoal, vai compartilhando. A gente teve um probleminha técnico, estamos iniciando novamente a nossa live. Então compartilhe, chama o pessoal para assistir, que a gente está aqui firme, tá? Para continuar essa live super interessante sobre as telas, beleza? Vou esperar o Altair entrar. Enquanto isso, vou falar para vocês que hoje a gente tem sorteio de uma assinatura da revista Campo e Negócios Grãos digital, então não perca, fique aí ligadinho na live, tá bom? Vou colocar ele aqui. Vamos lá. Olá. Voltou? Vamos conversando aqui. Boa noite para vocês novamente, né? Vou pedir para vocês agora se apresentarem novamente para a gente ir fazer um teste. Vamos lá? Vamos tentar, vamos lá. Boa noite a todos, né? Eu sou o Renan. Eu sou engenheiro agrônomo e há 1 ano e meio estou aqui com a Agrocultivo, né, fazendo o trabalho de consultor técnico de vendas. Então, Adriele, a gente vai falar um pouco de por que usar as telas, né, e quais as soluções que a gente pode tirar de resultado em cima de cada tipo de proteção, né? Então, basicamente, hoje a gente vai dar um foco em cima das telas anti-granizo, das telas anti-insetos e as telas fotoconversoras, né? Basicamente, a tela de proteção de monofilamento, ela vem para proteger de algum risco, né? E existe hoje diversos tipos de usos das telas de monofilamento. No passado, muitos produtores não usavam absolutamente nada de proteção a campo e o desafio nosso é cada vez conscientizar mais que os produtores precisam buscar o cultivo protegido, ou através de soluções de telas ou através das soluções de telas e plásticos ou através de soluções de telas, plásticos e 100% de climatização ou climatização parcial, né? Então essa evolução, ela vem acontecendo rápido em função das mudanças de clima que cada ano a gente tem observado mais em diversas regiões do Brasil, né? Então o papel nosso é sempre recomendar as melhores soluções de telas para os nossos clientes. Mas antes de tudo, a gente sempre precisa saber aonde o cliente está, qual cultivo que ele vai fazer, quais os problemas que ele enfrenta na região que ele está. A gente precisa conhecer de microclima, a gente precisa conhecer de insetos, quais são os riscos e tentar cada vez mais sempre fazer a melhor recomendação, né? Mas basicamente é isso, a solução para integrar todos esses problemas ou é a estufa ou é o viveiro, né? Hoje especificamente a gente entra um pouco mais na questão de telas que está um pouco mais relacionada à sombra, a viveiro e a proteção de granizo, de pássaros, de morcegos, do impacto da gota sobre os cultivos por causa das chuvas. Então tudo isso acaba causando danos. E o uso das telas, ela sempre vai trazer um benefício a mais de diminuir riscos e aumentar produtividade, né? Então a gente sempre faz muitas perguntas aos clientes. Quanto custa, né? Ele está perdendo por granizo? Quanto custa ele está perdendo por praga? Quanto custa ele está perdendo por vento forte, né? Então isso são algumas perguntas importantes que a gente sempre faz para
fazer a melhor solução, né? Maravilha, e essas perguntas vão ser respondidas daqui a pouco, né? E antes de começar, eu queria lembrar a todos que estão assistindo a live para compartilhar a live, chamar os amigos para assistir, porque hoje a gente tem sorteio de uma assinatura digital da revista Campo e Negócios Hortifruti, tá? Então não saia daí. E lembrando também, quem tiver dúvidas, pode mandar no nosso chat aí todas as perguntas e os dois estão aqui para responder. Altair, antes da gente começar a focar no tema, eu queria que você falasse sobre a parceria que vocês têm com a Agrinet. Tá. Bom, essa parceria é uma parceria que nós já estamos indo para o 5º ano de trabalho, né? Iniciamos inicialmente importando telas anti-granizos e telas anti-insetos, 50 mesh. E hoje a gente, além das telas anti-insetos e das telas anti-granizos, a gente também importa as telas fotoconversoras e ainda telas com alguns aditivos especiais para ajudar um pouco na reflexão dos insetos também, reflexão da luz e diminuir um pouco a incidência dos insetos dentro dos cultivos, né? Mas é uma parceria que está cada ano aumentando mais. A Agrinet é uma empresa que tem uma capacidade produtiva muito grande, ela tem 2 indústrias, uma no Chile e uma na Argentina, com capacidade produtiva de 6.000 hectares de tela por ano. E ela tem soluções inovadoras em telas com larguras até 7,5 metros sem costura. Então, nós estamos cada vez apostando mais em telas de larguras maiores, os produtores cada vez fazendo as estufas com pé direitos mais altos, os cultivos, né, cada vez se especializando um pouco mais, mesmo que seja na fruta, na horticultura, na hidroponia, no cultivo de tomate, no cultivo de pimentão. Então, assim, é uma parceria que vem crescendo, né? Cada ano cresce mais. Os únicos problemas, assim, a gente sofre um pouco em função do câmbio, do momento, mas o mercado agro ele segue investindo e ele não para, porque tem que se alimentar 220 milhões de pessoas, né? Então, a tendência é o cultivo protegido, tecnificado, cada vez crescer mais, e os produtores cada vez mais investirem em soluções que ele diminua risco, ganhe produtividade, ou seja, aumente produtividade e garanta qualidade, né? Porque hoje se fala em sustentabilidade, se fala em economia de água, menos uso de agrotóxicos, cada vez se fala em produtos mais sustentáveis. E o desafio nosso é realmente, com o cultivo protegido, a gente conseguir levar com as telas tudo isso que o mercado está pedindo, né? Então, hoje, a gente tem uma equipe de técnicos e agrônomos cada dia mais capacitada, que visitam, que estão próximo dos clientes e que estão propondo, estudando com os clientes e vendo as dificuldades e fazendo a proposta de soluções, né? É uma parceria para longo prazo e participar nas tomadas de decisões com os clientes, né? Com certeza. Aproveitar, já que vocês já falaram da Agrinet, falaram da Agrocultivo já um pouco, eu queria que vocês falassem o que essa parceria juntos tem para oferecer ao produtor em questão de telas. Quais são as telas que vocês têm hoje? Bom, hoje a gente, pensando em antigranizo, a gente segue algumas telas. A gente tem as telas pretas, de proteção de antigranizo, que faz o efeito sombra leve, e o efeito de proteção de granizo, de ventos, né, de pássaro na cor preta. Hoje a gente tem algumas telas combinadas, já que a gente já tem trabalhado combinação de fios para melhorar um pouco a questão de sombra, porque tem alguns cultivos que são muito exigentes em muita luminosidade. Então, a gente faz combinação de fios pretos com fios pérola. A gente tem uma linha de tela pérola, que é uma tela antigranizo pérola, que faz o efeito de
de sombrear muito pouco e dar um pouco mais de luz difusa, né? E temos hoje combinação de telas de cores distintas, que são telas bicolores, que já se faz 2 tipos de combinação de fios para afinar cada vez mais a questão de qualidade final do produtor. Ele quer melhorar uma coloração, ele quer aumentar o calibre de um fruto, então já tem sido feito vários trabalhos de combinação de fios. Hoje a gente tem a tela preto pérola, mas já podemos trabalhar com telas de combinação de fios cinza com azul, cinza com pérola, e tudo isso são combinações de fios que fazem a questão da fotoconversão que nós falamos, né? O que seria essa fotoconversão? Seria incrementar mais luz num comprimento de luz que a planta mais necessita para fazer fotossíntese. Fazer com que a planta receba uma intensidade de luz ideal, que faça com que ela não tenha risco de ter queimas por golpe de sol, e ao mesmo tempo nós conseguimos melhorar a intensidade de maturação, diminuir esses riscos de queima e aumentando o calibre de frutos ou até mesmo de folhas, né? E hoje temos também a tela de monofilamento vermelha, que é uma tela que a gente tem observado cada vez mais o crescimento dela nos cultivos hidropônicos e semi-hidropônicos de hortaliças e de alfaces, né? Alfaces a campo, onde se utiliza muito as telas antigranizo, né? Não só na hortaliça como nas frutas, né? Essas telas fotoconversoras são pigmentos de cores específicos que fazem esse efeito de aumentar essa intensidade de luz par, né? Que está nas cores, né? No vermelho distante, na cor azul, na cor amarela, e isso tem muita influência sobre cultivos, né? E colocamos também essas telas em laterais de estufas, colocamos elas em cultivo em telados a campo, né? Hoje nós temos clientes de horticultura, né, que já usam 30 hectares de telas em campo para proteção de granizo. Só que o efeito granizo acaba trazendo um pouco mais a qualidade do produto e a precocidade, o tamanho de pé. Então a gente consegue agregar mais qualidade e produtividade por metro quadrado, né? E diminuir esse risco de perda. Esse é o grande desafio, né? Nas telas de proteção anti-granizo e as fotoconversoras, né? Hoje está sendo cada vez mais trabalhado o uso de telas a campo. Os produtores de tomate, de pimentões, de prósperas folhosas a campo, eles sofrem muito com granizo. E agora a gente está num período aí crítico, né? Essa primavera, né? Essa mudança de estação de outono para primavera, com falta de chuva, com chuvas fortes, a gente observa muito problema de granizo no Brasil todo, né? Em regiões que não tinha problema de granizo, cada vez aumentando mais, né? A gente tem os pássaros, que são, dependendo do cultivo, um problema. A gente tem as abelhas, a gente tem os morcegos, a gente tem o impacto da gota sobre a folha também, que causa muito dano para depois entrada de fungos e bactérias, né? Então, e hoje, assim, se está evoluindo também a questão do uso correto, né? Isso é muito importante, né? Não é só investir na tela ideal, mas tem que fazer a estrutura muito bem feita, muito bem dimensionada, investimento correto, né? Fazer um investimento correto. Muito bem aplicado para ele tirar essa garantia e durabilidade do produto, né? Esse é um... Tem uma pergunta do Horácio, na hora que você falou do cultivo protegido, que os produtores devem investir mais no cultivo protegido, né? Ele está perguntando quais culturas e qual a área máxima para fazer um cultivo protegido. Existe um limite?
Não, o limite é o tamanho do mercado que o cliente tá atendendo, né? Hoje existem clientes com áreas muito grandes de cultivo de tomate, pimentões, né? Hortaliças, né? Tem clientes que possuem 30, 40 hectares de cultivos hoje de hortaliça e a gente vê esse aumento das áreas de cultivo, abrindo o leque para outras culturas, né? Culturas de produção de mudas de alho, mudas de cebola, mudas de citros, né? Então, esse cultivo protegido tem história. Tá crescendo, né? Temos clientes que começaram pequenos, né? E hoje são muito grandes, que só investem em cultivo protegido, né? Claro, há 20 anos atrás eles não tinham estufas modernas, né? Eles tinham estufas mais rústicas, estufas de madeira, estufas londrinas, já conseguiram conquistar mercado e tem espaço para colocar o produto. Hoje esses clientes já estão em estufas climatizadas, estufas metálicas, usando as melhores tecnologias, protegendo cada vez mais a planta de todos esses riscos. Então, melhorando cada vez o sistema de nutrição, sendo através do sistema hidropônicos, fazendo uso de desinfecção da água para diminuir o risco de bactéria através de ozônio, né, ou de infravermelho. Então, assim, a tecnologia vai vindo conforme a evolução, né? Mas quem quer começar, tem que tentar começar já fazendo das melhores maneiras possíveis, né? Pode ser feito de diferentes tipos de estrutura, ou estruturas de madeira, ou estruturas metálicas, vai depender muito de quanto o cliente está disposto a investir, né? Quanto ele está disposto a investir. Mas para ele investir, ele também tem que saber aonde ele vai colocar, né? Isso é uma coisa que a gente fala muito, né? Qual o mercado, né? Aonde ele vai desovar a safra dele, né? Esse é um desafio. O Horácio está perguntando aqui, você falou de HF. Grãos também há a possibilidade de utilizar o cultivo protegido? Como você fala? Então, o uso do cultivo protegido ele é muito específico, né? A questão grãos, né? É uma área ainda que se trabalha, mas na área de grãos outros desafios, né? A área de grãos é um pouco mais distante, né? A gente pode fazer o cultivo protegido em cultivos que agreguem muito mais valor, né? E por exemplo, hoje a gente tem históricos de cultivo de citros que nunca se usava a tela, que está se usando, né? Mas são soluções específicas, né? A gente já está escutando o uso de telas anti-granizo com telas anti-insetos para proteção do granizo e do inseto em maçãs orgânicas. Então, assim, a questão do uso da tela em cultivo de banana, que era uma coisa que assim, a tela, além de proteção do inseto, ela também tem benefício de economia de água, certo? Então, em regiões que tem problema de água, o Nordeste, ou regiões a gente pode usar a proteção da tela não pelo granizo, mas sim pela economia de água. E também que você tenha economia de água de 10, 20% e você consiga subir 20% da produtividade, o investimento se paga. Isso não falando do risco do vento, do granizo, porque o vento causa dano, o granizo causa dano, a chuva forte causa dano. Então, assim, em grandes culturas é uma coisa que é um pouco irreal, porque a grande cultura, ela já está mecanizada, é mais difícil, sabe? Então, ele fica mais dentro da flor, da fruta, da hortaliça, e tudo que está envolvendo a questão de produção de mudas, né? As mudas de hortaliças, as mudas de flores, as mudas de florestais, né? Então esse é um outro segmento, né? Nos grãos é uma coisa ainda que é um pouco distante. Existe pesquisa, né? A pesquisa está cada vez usando um pouco mais
as telas para fazer melhoramento genético, né? Para desenvolver variedades mais resistentes, e aí acaba usando as telas como proteção também, entendeu? Mas assim, sabe, é uma coisa um pouco mais distante, tá? É uma coisa um pouco mais distante. Entendi. Vou só fazer um adendo aqui para quem entrou agora. Pessoal, hoje a gente está falando sobre os benefícios das telas anti-inseto, as telas anti-granizo e as telas fotoconversoras, tá? E a gente está aqui com o Altair e o Renan falando sobre essas telas, e eu queria convidar vocês a participar, mandar perguntas aí e compartilhar a live, que no final da nossa live a gente vai estar fazendo um sorteio de uma assinatura da revista Campo e Negócios Digital Hortifruti, tá? Então não saia daí, participe. E, Renan, eu queria que você falasse um pouquinho sobre as inovações tecnológicas que tem em telas no momento. Quais são as novidades? Certo, Adriele. A gente pode citar hoje, acho que o grande estudo que está tendo em relação às telas, pelo que a gente tem visto de inovações, né, a gente pode citar as fotoconversoras, né, porque, assim, está tendo muitos estudos em relação a essa seleção de qualidade de luz que a planta recebe no cultivo protegido devido a essas telas, né, as colorações diferentes que podem ser produzidas, e o que acarreta essa escolha dessa cor da tela na produção, né? A gente pode citar, vamos supor, o vermelho, que o Altair comentou. Quando a gente pode falar no caso de folhosas ou uma flor de corte no cultivo protegido, o vermelho, ele induz a massa foliar, né? No caso de folhosa, então você tem um aumento de peso, no caso do alface, vamos supor. E também, numa flor de corte, ele induz mais brotação, altura de planta. E vamos supor, no caso de temperaturas elevadas, né? Como o Altair também falou das telas mais voltado para a coloração pérola, ela tende a ter uma transmissão de luz maior e a diminuição de temperatura dentro do ambiente, né? Até onde a gente tem visto muitos estudos também em relação à cor branca, né? Que é uma tela que no passado não citava tanto, e hoje está tendo muita saída em relação à comparação de uma tela cinza ou de uma tela preta, né? Nessa relação de conforto térmico dentro do ambiente. Então, assim, hoje eu acho que seria a parte mais de inovação seria nas cores das telas, né? Porque em relação a diâmetro de fio, também se tem muitos estudos, mas ainda é um segmento que a gente está começando a ver agora, né? E quais os insetos podem ser evitados com as telas? Bom, hoje a gente tem, no caso de HF, né, eu acho que uma tela que a gente mais pode citar hoje no controle de insetos e vetores seria a tela 50 mesh, né, que é uma tela hoje que ela traz o controle do trips, que hoje é uma principal praga em várias culturas, né, tanto em rosa, tomate, pimentão, em frutas, hortaliças. O trips é um problema bem sério, principalmente aqui na nossa região, a gente está ouvindo falar muito disso, né? E essa tela é uma tela que ela tem um controle, no caso, uma barreira mecânica, né, física, quando associado com outros produtos, no caso, hoje se ouve falar muito em conjunto com produtos biológicos, né? Ela traz uma segurança mais para o produtor, trazendo mais, assim, essa segurança de produção, não só na qualidade, mas também na quantidade da produção, né? Hoje uma perca por dano de trips, um trips por metro quadrado dentro do cultivo protegido já é uma quantidade muito grande, né? Eles falam que não é aceitável você ter esse vetor dentro do cultivo. E então, assim, e tem esses estudos também na relação do diâmetro, né? Você pode, assim, em relação à ventilação dentro da estufa. Hoje a gente tem telas 25 mesh, 40 mesh, 50 mesh. Então, são todos, assim, tamanhos do orifício da tela que a gente pode estar trabalhando para determinada praga, né? A gente pode, no caso, uma 25 mesh, no caso de uma região que tem muito ataque de traça, né? Que seria a tuta absoluta em tomate. Então, a gente tem, o que a gente busca? É sempre estar indicando a tela para o principal problema do produtor, né?
No caso, vamos supor uma 25 mesh, se o problema dele for a tuta, vai resolver e ele vai ter uma ventilação maior. Agora, no caso, se ele for falar, não, meu problema hoje é trips, a gente tem que indicar a 50 mesh e buscar outras maneiras de estar trazendo conforto térmico e ventilação dentro da estufa, né? No caso do modelo da estufa, no caso de um pad fan, né? São várias funções que a gente tem que estar sempre associando na hora da escolha de uma tela. Vocês falaram muito sobre a tela fotoconversora. Eu queria que vocês falassem especificamente as cores dela, qual que é o benefício e em qual cultura é utilizada. Pode ser os dois, da forma que vocês preferirem. Tá. Bom, as fotoconversoras, da onde surgiu o uso de telas com cores? Surgiu da necessidade de luz, né? Pensando um pouco em climas de baixa luminosidade, se estuda as cores, o que as cores influenciam sobre os cultivos, né? Então, se a gente pensar em fotoconversão, a gente tem que pensar no arco-íris, né? E o arco-íris a gente enxerga, o que a gente vê no arco-íris é a luz visível, né? Que é um comprimento de onda que a gente tem luz ultravioleta, né? E tem as luzes coloridas. E cada luz, ela está dentro de um comprimento de onda. Então, a pesquisa e o desenvolvimento, né? Eu vi a questão da luminosidade, a influência a partir de 2007, a primeira vez que eu tive em Israel, que já se faziam estudos em cima das cores, né? E da onde veio? Em cima hoje os holandeses, os europeus usam muito essa luz artificial. E alguns países no mundo que tinham excesso de luz, como o Oriente Médio, né, em regiões da Espanha, que tem o Mediterrâneo, que tem alta luminosidade e excesso de luz, eles começaram a trabalhar o estudo da influência dos fios ou das telas sobre os cultivos. E aí se desenvolveu vários estudos, várias pesquisas, inclusive mundialmente se faz, né? A própria Agrinet hoje ela está muito bem posicionada no mercado do México, fazendo combinação de fios cinza com azul em cima de arândanos, né? Com clientes colocando 1.000 hectares, 2.000 hectares de tela, porque eles veem o efeito sobre produtividade e qualidade. E sempre pensando em como produzir mais e ganhar um incremento de produção e ganhar qualidade final do fruto. E as cores vão influenciando. Então a gente vê o efeito de uma luz amarela, de uma luz azul, de uma luz vermelha, né? Então hoje já está e uma luz que não seria o preto, porque o preto é uma cor que ele só absorve calor e não difunde luz, né? Então, a hora que a gente entra em fotoconversão, a gente entra em difusão de luz, em dar para a planta uma luz mais difusa no comprimento da cor específica. Então, uma combinação de fio, por exemplo, azul com cinza, o cinza ele não absorve tanto calor como o preto. Então ele entra como ajudar na sombra sem esquentar muito e um fio azul dando mais um comprimento de onda mais azul. E isso é o quê? Isso a pesquisa vai entrando, por exemplo, em maçã, cada vez eles trabalham mais, já está tão evoluído que eles estão trabalhando as variedades específicas, por exemplo, uma variedade de maçã Fuji, uma variedade Gala e com uma variedade verde, né? Eles já estão tão afinados com a solução do tipo de tela que esse diferencial da cor já está dando muito incremento de qualidade e produtividade para o produtor. E isso está entrando na maçã, ele está entrando em frutas de caroço, ele está entrando em uvas, está entrando em mirtilos, né, em horticultura, né, em floricultura.
Então, a gente vê a influência da cor sobre ou a precocidade, ou a indução floral, ou o incremento de tamanho. Então, assim, as cores vêm a fazer com que o cliente tenha algo diferente do que o vizinho dele não consegue. Porque o efeito de uma tela preta comparada com uma tela fotoconversora é muito diferente, né? E o que está acontecendo? A pesquisa está trabalhando cada vez mais, esse custo está cada vez diminuindo um pouco mais, antes era muito distante os valores de uma fotoconversora, uma tela negra, e hoje os estudos, os aditivos, as empresas trabalhando mais em cima de qualidade de aditivos e de pigmentos, está fazendo com que o produtor comece a investir mais e comece a enxergar um pouco mais os resultados, né? E a fotoconversão, ela é uma tendência crescente, mas é muito técnica. Então, por isso que é importante a gente estar junto com o cliente sempre e estar sempre mostrando a pesquisa e mostrando os resultados e vendo quais são as reais dificuldades que ele tem no cultivo dele, onde ele está localizado, né? Então, a gente observa isso bastante, né? Tem 20 anos... O Valério está perguntando, e no manejo da uva, qual seria a recomendada? Qual tela? Eu acredito que seja isso a pergunta dele. Isso. Na uva, o que a gente tem de experiência? Na uva, ela vai depender muito de qual é a necessidade do cliente, mas hoje a gente tem trabalhos com telas pérolas e telas vermelhas. No caso da tela pérola, é para regiões de baixa luminosidade e usar a tela pérola para quê? Para aumentar essa difusão de luz e essa qualidade de luz em períodos que tenha menos luminosidade. Porque a tela pérola ajuda muito em difusão de luz. Ela aumenta em 30% a difusão de luz. Então, em regiões, por exemplo, que são menos luminosidade, pensando em sul, uma tela pérola vai muito melhor na uva do que uma tela vermelha, porque a intensidade, a vermelha, ela entra como sendo uma tela para regiões um pouco mais quente e que ela faz com que a planta não deixe de trabalhar e ela supre o excesso de luz com excesso de temperatura, colocando um comprimento vermelho ou vermelho distante, que incrementa em 30% mais a luz. Então ela entra em quê? Manter a planta trabalhando sem fechar estômatos. E com isso se consegue na uva maior brotação, maior desenvolvimento vegetativo e com isso indução de um cacho floral mais precoce, mais bem formado, e a gente consegue ganhar precocidade, e além de ganhar precocidade na uva, a gente consegue ganhar 20% de aumento de produtividade, além de você conseguir subir o BRICS, o teor BRICS de 12% a 15%. Então, você ganha em precocidade, você ganha em tempo de colheita e você ganha em produtividade só por usar uma fotoconversora vermelha, em regiões que você tem problema maior de temperatura. Então, a tela vem ajustar um pouco a temperatura, sempre pensando em luminosidade, melhor qualidade de luz, porque essa luz par é o que influencia muito na questão da fotossíntese. Então, a gente trabalha muito a luz fotossinteticamente ativa, que é o que realmente a planta precisa. A planta precisa a luz na faixa de 400 ou 700, de 400 a 740 nanômetros, que é onde a gente trabalha com a fotoconversão. E isso é uma coisa que cada vez mais cresce, tá? A fotoconversão, a gente vai ajustando a tela ideal conforme o local que o cliente está. E a gente vê, né, regiões do Brasil que não usavam telas, né? E
Claro, a gente sabe que as áreas de fruta são as áreas mais potenciais hoje para usar as telas fotoconversoras e as telas antigranizo, mas o trabalho de vários anos a gente tem colocado muito em horticultura, em áreas de campo, de tomate, de pimentão. Então, assim, quem produz a campo, ele tem que começar a usar a tela, porque a tela é uma segurança de incremento de produtividade, de garantir produtividade e incremento de qualidade. Então, esse é um trabalho, tem muitas regiões do Brasil que os produtores correm esse risco, no sul, na região centro-oeste, e cada vez se incrementa mais o telado, ou seja, de tela branca, ou tela vermelha, ou tela pérola, aí vai depender. E aí os tipos de coberturas, né? Aí vai depender como que é o risco. Se o cara tem problema de granizo forte, a gente tem que entrar com uma estrutura de 2 águas. Se ele tem o problema, não é o granizo, mas sim é uma chuva muito forte, uma chuva torrencial muito forte, que o impacto da gota estraga a folha de uma folhosa, a gente entra com estruturas planas. Se for a questão de granizo, a gente pode trabalhar em sistema espaldeira, pode trabalhar em sistema de latada, pode trabalhar em sistema de 2 águas, pode trabalhar em sistema plano. Então, existem várias soluções. Essas telas antigranizo, ela tem cor ou não significa cor aí nessa tela? Como que é? Não, essas telas antigranizo, elas podem ser pretas, podem ser pérolas, podem ser vermelhas, podem ser azuis, pode ser combinação de fios, né? Então, essa é a combinação de fios, né? Que a gente, ou somente uma cor, né? Então, a gente as antigranizos estão bem evoluídas hoje nesse ponto, né? No caso, assim, acho que a antigranizo, ela pode ter só a tecnologia de antigranizo e sombreamento, né? No caso de uma tela preta, que daí você não tem a seleção de cor, ou ela pode fazer esse papel tanto da barreira de antigranizo, mas já associada a uma coloração, que ela se torna uma tela fotoconversora, né? Então ela faz esses 2 papéis. E a gente já pode usar também, aumentar a porcentagem de sombra com uma tela fotoconversora de monofilamento em cores. Eu posso, por exemplo, hoje a gente já tem telas vermelhas com 30% de sombra. Eu posso pegar e fazer uma tela azul com 30% de sombra. Eu posso fazer uma tela vermelha com 50% de sombra. Isso vai ser muito conforme a necessidade, porque as plantas, né, são 3 perguntas básicas que a gente tem que fazer para os nossos clientes. Quais são você tem algum problema, né? Você tem que sempre começar. Você tem algum problema? Quais são os seus problemas? Você tem problema de excesso de temperatura? Você tem problema de granizo? Então a gente precisa sondando e conhecendo cada vez mais os nossos clientes para ir fazendo a real recomendação certa, porque a planta que ele vai cultivar, porque toda planta ela tem uma necessidade de luz, tem uma necessidade de temperatura, de umidade, então é um pouco essa experiência, né? E a região que o produtor está produzindo também é importante. É um estudo, né, do local da produção, né? Exatamente. Então, a latitude, a gente cada vez mais observa a influência da latitude com altitude, com latitude e longitude, influencia muito em produtividade, entendeu? E os índices pluviométricos, quanto chove no verão, quanto chove no inverno, quais as temperaturas máximas, quais as temperaturas mínimas, para a gente poder fazer o projeto certo. Só que assim, a gente vê um pouco como, olhando um pouco para o sul do Brasil, né? O sul do Brasil, ele sofre muito com os intempéries. Então, eles têm o problema do excesso de temperatura, eles têm o problema do granizo, eles têm o problema da tormenta. Então, assim, tem muito... Pode dar 4 estações no mesmo dia, né? Então, em regiões assim é mais difícil. Então, o produtor tem muito risco, né? Ele sofre muito, só que ele sabe que ele precisa de um plástico para produzir uma uva de mesa. Então, ele precisa colocar uma tela
o pássaro. Então, assim, está cada vez... É as necessidades que o produtor vê no campo, né? Então, assim, a vida do nosso empresário agricultor não é fácil. Ele tem que se adaptar, além de conhecer bem a variedade, ter todo o domínio de nutrição. Ele tem um grande jogador que ele tem que rezar e pedir a Deus todo dia para ele não ter esses problemas. Você imagina um produtor que investe muito em tomate, e é muito risco, né? Ele tem que, à noite, ficar rezando, porque se vira um granizo e se ele tem uma dívida e o granizo... Então, a gente vê histórico muito da agricultura, ou o cliente fica rico ou ele fica pobre. Então, assim, o nosso apelo é tentar diminuir esses riscos com os clientes, tentar mostrar a eles, ele usando uma tela e fazendo uma proteção, é aquele conto, né? Você está numa micro-região que tem 50 produtores, que ninguém fez o telado. E um fez o telado, ou fez uma estufa com proteção de antigranizo e caiu o granizo nessa região. O que acontece com esse produtor que está com a proteção? Ele não vai ter o dano. Então, o que vai acontecer? Ele vai ficar muito melhor posicionado que os outros, porque... Na realidade, ele acreditou, ele investiu, é claro que o investimento é alto, mas ele tem o benefício. Então, pelo granizo, né? Ou pelo que não seja o granizo, mas que ele precisa de algo a mais para antecipar um pouco a entrada dele frente aos outros produtores. E ele consegue isso, fazer uma colheita antecipada, e dependendo do mercado, em uva ou em maçã, tudo isso é oferta e demanda. Então, tem uma pergunta aqui muito interessante do Horácio, ele está perguntando a durabilidade das telas. Como é feito o descarte e quanto tempo que dura? Renato, você consegue falar para a gente? O Adriele, hoje uma tela monofilamento, né, que no caso a gente pode citar as antigranizos e as de sombreamento, tanto a 50 mesh, a 40 mesh, elas são todas monofilamentos, né? Eles dão uma garantia para a gente em torno de 5 anos, tá? Variando, às vezes, de alguma tela, de uma para outra. Mas essa é a garantia de fábrica. A gente hoje pode citar a durabilidade em torno de 10 a 15 anos de uma tela monofilamento tranquilo. Dependendo, lógico, do manejo, né? No caso de uma tela anti-inseto num cultivo protegido, no caso dos produtos que são utilizados dentro, né? No caso, tem alguns produtos que, assim, diminuem um pouco a vida útil dessa tela, tá? Mas a gente pode trabalhar em torno de 10 a 15 anos. As antigranizos da Greenet, a evolução está muito grande, tá? Uma tela preta, eles dão 8 anos e durabilidade 15 anos, tá? Mas a fotoconversão está fazendo as empresas melhorarem, tá? No passado, ninguém dava mais do que 5 anos nas fotoconversoras. E hoje o mercado está mostrando que já existem telas pérolas e telas brancas com garantia de 10 anos. E isso não existia. As fotoconversoras ainda é um pouco mais difícil, porque são pigmentos de cores e o uso indiscriminado e excessivo de produtos químicos podem acelerar a degradação dos aditivos e diminuir a durabilidade. Mas hoje, basicamente, as fotoconversoras de cor amarela, vermelha, azul, pérola. A pérola evoluiu, a pérola hoje já está um pouco acima. Elas ficam em 5 anos, mas as outras ficam na faixa de 7 a 10 anos a garantia, né? Então, evoluiu. E as anti-insetos, basicamente 5 anos, mas a gente quer produtos para durarem 10 anos, né? Só que, às vezes, será que o produtor precisa uma tela 10 anos? Por quê? Você imagina uma tela exposta à luz, à poeira, uma tela que era branca ou que seja uma tela pérola, com 10 anos ela já vai estar aumentando muito a porcentagem de sombra. Porque, na realidade, a gente tem que trabalhar o quê? Qualidade de luz. E o grande ganho é qualidade de luz, porque luz é o melhor bem para uma planta produzir. Se a gente olhar uma planta entrada da primavera, que a temperatura do solo aumenta,
que o microclima melhora quando as plantas desenvolvem? Em questão de melhor temperatura do ar, melhor temperatura do solo. O que acontece com a maior parte das plantas com baixa temperatura? Elas não desenvolvem. E se o solo está frio, também não desenvolve. Então aí é o desafio de fazendo as soluções conforme o cultivo que o cliente tem, entendeu? Hoje a gente tem clientes que estão se especializando cada vez mais no tomate, melhorando cada vez mais o microclima com telas móveis, com nebulização, com as melhores telas anti-inseto, com os melhores filmes, climatizando as estufas com pé de feno, com pé de house. Então, assim, a gente está vendo essa evolução na horticultura, né? Então, mas assim, a solução de proteção da tela, ela vem fazer o produtor sair do campo e entrar com a proteção da tela. Esse é o primeiro passo para depois ele evoluir para a estufa, né? Então, o produtor que está produzindo a campo, ele tem que sair da produção a campo para cultivar em tela. Ele já vai dar um passo violento. O cara de tomate, o cara de pimentão, qualquer cultivo a campo que tenha risco, ele colocando essa tela de monofilamento de proteção, ele já vai ganhar muito incremento de qualidade e produtividade e já vai diminuir muito o risco dele. Ele vai garantir a colheita. Isso é o que o produtor precisa botar na cabeça dele, entendeu? A gente está aqui em São Paulo. Tem como reaproveitar a tela? Tipo assim, ela já está muito velha. Faz o descarte ou tem como reaproveitar ela? Não. Como funciona? As telas hoje são todas de polietileno e ela pode ser usada para reciclagem, né? Então o polietileno pode ser usado para reciclagem. O descarte é importante, como um plástico é importante, o descarte, uma tela é importante, e ela tem que ir para reciclagem depois de um determinado momento, ou para fazer conduíter, ou para fazer algum tipo de material voltado para a construção civil, ou algum outro tipo de uso, né? Tá? Mas na realidade, assim, o mundo é plástico, né? Hoje, o mundo é derivado de plástico, é um problema, né? Então, tem que vir esse lado da responsabilidade também dos fabricantes, do uso correto do plástico, porque a gente está aí no mercado de plástico e hoje a gente enfrenta problema de falta de matéria-prima. Por quê? Porque os preços subiram 40% por causa da desvalorização da nossa moeda e está exportando mais do que vendendo aqui. Então, está um momento meio difícil, né? Só que o mercado não para de investir, o mercado não pode parar de investir. O produtor que não pode, eu acho que não para, né? Não tem como. O produtor ele tem o compromisso dele de ter que atender o mercado, que ele já tem na mão, ele tem que investir e seguir os projetos. Tem a questão da oferta e demanda, dessa oscilação de preço, mas o produtor que tem qualidade e tem continuidade, ele só tende a crescer. O que não pode é dar percalços no meio do caminho, dele não ter o tomate, ter o pimentão que ele fornecia para o cara há 15 anos. Isso não pode. Ele não pode deixar o mercado que é dele, na mão de outro, né? Esse é a gente tem observado isso, né? Que os produtores têm o mercado e eles não podem deixar esse mercado que é deles para outro. Então, eles têm que investir em tecnologia. A gente tem observado isso. E os clientes que estão seguindo nessa linha de investimento em tecnologia é o que vão prevalecer. Então, não pode acomodar. Esse é o desafio de todo mundo nesse segmento. Quem acomoda ficou para trás. Porque o aviãozinho dele está acelerando e tem que acelerar. É verdade. Aproveitar aqui, pessoal, a gente tem mais uns 10 minutinhos que a gente começou a nossa live um pouquinho mais tarde, que tivemos um probleminha técnico. E daqui a pouquinho tem o sorteio da revista Campo e Negócios Digital Grãos, tá? Quer dizer, Hortifruti, na revista Hortifruti. Então, você que não é assinante da revista e que não ganha sorteio, e quiser fazer uma assinatura, basta ligar no 349-8848-5093, tá? Que nossa equipe de assinatura está aí para atender vocês. E daqui a pouquinho a gente termina a nossa live. Enquanto isso, quem tiver dúvidas, corre aí e manda perguntas, tá?
Para aproveitar, Altair, eu queria que você falasse um pouquinho sobre quais os erros que os produtores cometem na hora de comprar as telas. Eu acho que às vezes é na hora dele tentar economizar, né? Esse é um grande problema, porque hoje é o custo, né? O produtor olha muito para o custo e um dos maiores erros é ele comprar o produto que não vai resolver o problema dele, e a questão, o custo, faz com que ele vai ter que reinvestir esse capital antes do tempo que seria necessário. Então, a qualidade do produto que ele vai comprar em função do custo, né? Porque hoje existem diferentes tipos de produto e qualidades diferentes. E o plástico e as telas está muito relacionado à qualidade dos aditivos, à qualidade química, o know-how da empresa, o conhecimento. E isso é muito importante. A maior parte das indústrias, elas não são focadas no agro, elas são indústrias que produzem para o mercado que não é o profissional, que é o mercado de construção civil, que não exige durabilidade, não existe qualidade, são poucas as empresas que têm esse conhecimento técnico que a Agrocultivo, com os parceiros que ela busca, em realmente ofertar e trazer as melhores soluções em produtos e tecnologias para realmente o cara fazer o investimento certo, trazer o melhor filme, a melhor tela, fazer a melhor recomendação técnica para ele ter garantia de produtividade, longevidade do produto que ele comprou, para realmente o produto valer a pena na garantia que foi proposto, e com parceiros que tenham know-how de conhecimento, porque o know-how de conhecimento é uma coisa que ninguém tira de ninguém, é uma coisa que o conhecimento está na cabeça, né? Então, o conhecimento acho que é o fator mais importante para o sucesso, é claro. Junto tem que ter a qualidade do produto, porque não adianta só conhecimento se você for lá e fizer uma recomendação de um produto errado ou de um produto que não seja bom, você vai trazer o problema de volta, né? Então, essa é o desafio, né? O produtor tem que comprar o produto com qualidade, e essa relação custo-benefício é importante. Ele tem que fazer um pouco de conta e ele tem que olhar para isso, porque se ele for muito pontual e trabalhar só preço, ele pode estar tendo problema. Isso é uma coisa que a gente observa muito, né? Passamos já por várias situações dessas, né? E é o engraçado, né? Geralmente os produtos que têm menos qualidade no segmento, às vezes, são os produtos que mais rentabilidade dá para os negócios, entende? Então, assim, o Brasil tem muito isso, imediatista, né? Vamos fazer agora, amanhã é outro dia, mas não é, a gente tem que pensar como os europeus pensam, é tudo a curto, médio e longo prazo. A gente tem que começar um projeto hoje, muito bem estruturado, muito bem feito no papel, que você tenha um horizonte para chegar com esse projeto com 20 anos. Não é uma coisa imediatista, que é uma tentativa. Não, tem que fazer a coisa bem feita para daqui 10 anos, 15 anos, esse projeto está ampliando, que a gente vê, a gente conseguiu e consegue ver isso em muitos clientes que fazem o caminho certo, né? E o Brasil, assim, o Brasil é um país abençoado, porque mesmo não fazendo, consegue se produzir, entende? Mas se a gente conseguir investir certo, com os produtos certos, com as tecnologias certas, a gente pode produzir muito, porque a gente tem muita água, a gente tem muito clima bom, a gente tem um potencial produtivo muito grande, entende? Tem terra, tem tudo. A gente precisa melhorar. As únicas coisas que precisa ser melhorado é o incentivo, né? O nosso governo brasileiro, ele, querendo ou não, ele olha no nosso segmento hortifruti, ele não olha isso como prioridade, ele olha o que é prioridade
é o que eles estão exportando de milho, o que eles estão exportando de soja, o que eles estão exportando de algodão. E esse segmento nosso é um segmento muito pequeno e falta muito subsídio do governo. Os produtores têm um potencial muito grande, mas eles não têm recursos. E os recursos são com taxas de juros muito altas. O governo que teria que apoiar e dar investimento a longo prazo não está apoiando. O governo ele fica na retaguarda. Você vê as taxas de impostos que são pagas para a gente trazer tecnologia, é um absurdo. E o Brasil fica limitado. A gente sempre vai ficar 30 anos atrás dos europeus, dos americanos. A gente sempre vai ficar para trás. Por quê? O nosso governo não olha isso com bons olhos. Se a gente for na Espanha, se a gente for na França, se a gente for em Israel, se a gente for na Turquia, se a gente for no México, o cultivo protegido realmente gera muito alimento para os americanos, para os europeus, e o Brasil tem esse potencial para poder exportar, para poder alimentar mais. A gente escuta que os chineses estão cada vez mais comprando o Brasil. Por que eles estão enxergando? Porque os chineses têm que alimentar 1,5 bilhão de pessoas e a oportunidade está aqui. E a gente está deixando essa oportunidade que é do Brasil e para os chineses. Eles fizeram todo esse então, problema. Pessoal, fica a dica, né, produtor que está assistindo a gente, que ainda não cultiva, não faz cultivo em cultivo protegido, tá aí a dica do Altair. Altair, eu vou pedir para você deixar seu contato, que a gente já está finalizando a live. O seu contato do Renan, pode ser? Certo. Pessoal, Altair Zotti, meu celular é 019 99275 4604. O meu e-mail é altairzotti@uol.com.br. Meu contato é 19, né? 971196492 e o meu e-mail é renan@agrocultivo.com.br. Pode estar chamando a gente se ficou alguma dúvida, ou pelo celular, pelo WhatsApp, pelo e-mail, ou até mesmo pelo Instagram, né? Que a gente vai estar respondendo. Com certeza. Eu queria agradecer vocês pela participação mais uma vez, né? O Altair está aqui sempre conosco. E aproveitar para falar que quem quer ser um anunciante, assim como a Agrocultivo na revista Campo e Negócios, basta ligar agora para a central de anúncios, que é o 349-8721-0000. 349-8721-0000. Tá bom? Então, queria agradecer novamente. Eu vou falar o nome do sortudo agora, que ganhou uma assinatura da revista Campo e Negócios Hortifruti, que foi o Valério Luiz. O Valério está aí participando conosco sempre, né, Valério? Parabéns. Valério merece, parabéns. O Valério é ponta firme. Parabéns. É isso aí, Valério. Daqui a pouquinho a nossa equipe tem contato. Tá bom, Thay. Obrigada, Renan, mais uma vez. Obrigado, pessoal. Obrigado, Adriele. Obrigado mais uma vez. Boa noite a todos. E Agrocultivo, melhores soluções para melhores cultivos. Boa noite a todos. Isso aí. Boa noite. Boa noite. E para quem não conhece a revista Campo e Negócio, acesse o nosso site, revistacamponegócio.com.br. Até mais, pessoal. Tchau. Tchau.